Você acha que os seres humanos são a espécie mais inteligente da Terra? Pense novamente. O mundo natural está repleto de gênios com habilidades capazes de nos surpreender. Desde baleias que criam estratégias de caça, aves que resolvem quebra-cabeças complexos, até pequenos insetos que trabalham em equipe e se orientam com precisão. Cada espécie possui uma inteligência única, perfeitamente adaptada para sobreviver e prosperar. Neste vídeo, vamos explorar os animais mais inteligentes do planeta. Se você achar o conteúdo interessante, não se esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever no canal para apoiar e acompanhar os próximos vídeos. Número 1. Orca, também conhecida como baleia assassina. As orcas são uma das criaturas mais inteligentes do oceano, conhecidas por sua capacidade de caça estratégica e trabalho em equipe extremamente eficiente. Na região da Antártida, elas nadam de forma sincronizada para criar grandes ondas que derrubam focas das placas de gelo. Essa tática exige cálculos precisos e comunicação estreita, quase como uma operação militar. Além disso, as orcas possuem uma estrutura social complexa, vivendo em famílias de várias gerações e demonstrando emoções profundas, incluindo comportamentos de luto por membros do grupo que morreram. Alguns indivíduos também criam novas técnicas de caça, comprovando uma impressionante capacidade de aprendizado e adaptação. Número 2. Papagaio cinzento africano. O papagaio cinzento africano é considerado uma das aves mais inteligentes do mundo devido à sua capacidade de compreender linguagem e raciocinar logicamente. Eles não apenas imitam sons, mas também usam palavras no contexto correto. Reconhecem cores, formas e quantidades. O famoso papagaio Alex aprendeu mais de 100 palavras e conseguia responder a perguntas simples. Na natureza, essa espécie utiliza ferramentas para quebrar sementes e coopera com outros indivíduos na busca por alimento. Estudos mostram que suas habilidades cognitivas são equivalentes às de uma criança de 4 a 5 anos. Boa memória, aprendizado rápido e pensamento flexível fazem deles verdadeiros gênios entre as aves. Número 3. Corvo. Os corvos são aves com inteligência excepcional, frequentemente comparadas aos primatas em sua capacidade de resolver problemas. Eles usam ferramentas, como dobrar arames para pegar comida ou deixar nozes duras caírem na estrada para que os carros as quebrem. Uma das habilidades mais impressionantes dos corvos é o planejamento para o futuro. Em experimentos, eles conseguem guardar objetos para trocá-los mais tarde, quando sabem que receberão uma recompensa melhor. Além disso, os corvos cooperam com outros animais, como lobos, para encontrar alimento. Eles também têm excelente memória, reconhecem rostos humanos e lembram de pessoas que representaram perigo. Número 4. Raposa. As raposas são conhecidas por sua astúcia e capacidade de adaptação a diferentes ambientes, desde florestas e desertos até áreas urbanas. Sua inteligência é evidente nas técnicas de caça e na resolução de problemas. Cientistas descobriram que elas podem usar o campo magnético da Terra para se orientar ao saltar sobre presas escondidas sob a neve, aumentando a taxa de sucesso. Elas também são ótimas em enganar. Frequentemente fingem enterrar comida para despistar outros animais e depois voltam para recuperá-la. Nas cidades, muitas aprendem a abrir lixeiras, evitar veículos e aproveitar fontes de alimento humano. A observação aguçada e a rápida adaptação ajudam as raposas a sobreviver em ambientes desafiadores. Número 5. Cabra. As cabras podem parecer animais de fazenda comuns, mas na verdade são excelentes solucionadoras de problemas, com uma memória muito boa. Estudos mostram que elas aprendem tarefas complexas após poucas tentativas e conseguem lembrar como executá-las por vários meses. Elas sabem abrir caixas, empurrar alavancas ou puxar cordas para obter comida. As cabras também são conhecidas como artistas da fuga, sempre encontrando pontos fracos em cercas ou portas. Algumas até aprendem a observar o trânsito antes de atravessar a rua. Além disso,
Elas conseguem reconhecer rostos humanos, formar vínculos sociais e reagir às emoções de seus cuidadores. Número 6. Leão marinho. Os leões marinhos são animais marinhos altamente inteligentes, com grande capacidade de aprendizado rápido e memória de longo prazo. Eles conseguem entender sinais manuais, realizar sequências complexas de ações e resolver diversos tipos de tarefas. Em estudos, demonstraram a habilidade de reconhecer formas, padrões e lembrar atividades após muitos anos. Sua inteligência é frequentemente comparada à de golfinhos e cães. Além da aprendizagem individual, também mostram cooperação em grupo, indicando pensamento estratégico. Curiosidade, disposição para aprender e flexibilidade tornam os leões marinhos um dos animais marinhos mais inteligentes. Número 7. Mamangava, ou Bumblebee. As mamangavas, apesar de pequenas, possuem uma inteligência surpreendente. Em experimentos, elas conseguem resolver problemas, como rolar uma bola até um ponto específico para receber uma recompensa, e até aprendem mais rápido a cada tentativa. O mais interessante é que elas podem aprender por observação, vendo outras abelhas realizarem a tarefa antes de imitá-las. Elas também se comunicam por meio de movimentos característicos para indicar a localização de fontes de alimento. Sua memória é excelente, permitindo lembrar quais flores têm mais néctar e evitar aquelas já esgotadas. A capacidade de aprender, memorizar e transmitir conhecimento mostra que a inteligência desses insetos é muito mais complexa do que seu pequeno tamanho sugere. Número 8. Besouro rola-bosta. Os besouros rola-bosta podem ser famosos por rolar bolas de fezes, mas na verdade são especialistas incríveis em orientação. Depois de formar a bola para servir como alimento ou local de postura de ovos, eles a empurram em linha reta para evitar que seja roubada. O mais impressionante é que esses besouros utilizam a luz do céu, incluindo a Via Láctea, para se orientar. Quando os cientistas bloqueiam a visão do céu, eles imediatamente perdem a direção e passam a se mover em círculos. Alguns indivíduos também apresentam comportamento de engano, fingindo ajudar outro besouro e aproveitando a oportunidade para roubar a bola. Sua navegação precisa e comportamento estratégico fazem dessa espécie um verdadeiro navegador em miniatura da natureza. Número 9. Cão Border Collie. O Border Collie é considerado a raça de cão mais inteligente do mundo, graças à sua capacidade de aprender extremamente rápido e compreender comandos complexos. Eles podem memorizar centenas ou até milhares de palavras, reconhecer nomes de objetos e executar sequências de tarefas em várias etapas. A inteligência do Border Collie não está apenas na obediência, mas também na capacidade de raciocinar e resolver problemas. No pastoreio, eles observam, preveem a direção do rebanho e o controlam com o olhar e a linguagem corporal. Alguns indivíduos conseguem aprender novas palavras por exclusão, eliminando as opções já conhecidas. Memória forte, reflexos rápidos e pensamento flexível fazem dessa raça um destaque no mundo animal. Número 10. Gato. Os gatos costumam ser considerados frios, mas na realidade são muito inteligentes e possuem grande capacidade de observação. Diferentemente dos cães, eles geralmente analisam a situação antes de agir, demonstrando pensamento independente. Têm boa memória, especialmente relacionada à comida e às rotinas diárias. Muitos gatos aprendem a abrir portas, acender interruptores ou resolver pequenos desafios para alcançar seus objetivos. Na caça, calculam distâncias com precisão, movem-se silenciosamente e escolhem o momento ideal para atacar. Alguns indivíduos até imitam sons de presas para atraí-las. Sua rápida adaptação a diferentes ambientes mostra uma inteligência prática e flexível. Número 11. Libélula. As libélulas são alguns dos caçadores mais eficientes da natureza
com uma taxa de sucesso de cerca de 95%. O segredo está na capacidade de prever o movimento da presa. Em vez de persegui-la diretamente, elas calculam a trajetória de voo e interceptam o alvo no ar. Seu pequeno cérebro processa imagens com extrema rapidez, permitindo reações em frações de segundo. Além disso, possuem um campo de visão quase de 360 graus, o que permite acompanhar vários alvos ao mesmo tempo. Estudos mostram que elas conseguem ajustar a estratégia instantaneamente quando a presa muda de direção. O processamento de informações em alta velocidade e a orientação precisa fazem da libélula um verdadeiro caça do mundo dos insetos. Número 12. Babuíno. Os babuínos se destacam por sua inteligência social e pela incrível capacidade de criar estratégias dentro do grupo. Eles vivem em comunidades com uma hierarquia bem definida, onde os indivíduos formam alianças para melhorar sua posição. Mesmo aqueles de nível mais baixo podem fazer amizades, compartilhar benefícios ou conquistar o apoio de indivíduos mais fortes para subir na hierarquia. Além disso, os babuínos têm uma excelente memória, lembrando por muito tempo daqueles que os ajudaram ou prejudicaram. Eles se comunicam por meio de diversos sons e comportamentos para manter a ordem social. E olha, sua capacidade de planejamento, adaptação e gestão de relações complexas faz deles um dos primatas mais inteligentes. Número 13. Raia-manta. A raia-manta é um dos peixes mais inteligentes do oceano, possuindo uma das maiores proporções cérebro-corpo entre os peixes. Ela demonstra capacidade de aprendizado rápido, resolução de problemas e memória de longo prazo. Em testes com espelhos, algumas mantas mostraram sinais de autorreconhecimento, indicando um nível raro de autoconsciência entre os animais. Na natureza, retornam com frequência a estações de limpeza, onde peixes menores removem parasitas. Mergulhadores também observaram que alguns indivíduos conseguem reconhecer humanos após longos períodos. Curiosidade, aprendizado e memória duradoura fazem das mantas verdadeiros grandes cérebros do oceano. Número 14. Formigas. As formigas são uma prova clara de que a inteligência não depende do tamanho. Uma colônia funciona como um sistema altamente organizado, no qual cada indivíduo desempenha funções específicas, como buscar alimento, defender o ninho ou cuidar das larvas. Em situações de perigo, como enchentes, formigas de fogo podem unir seus corpos para formar uma balsa flutuante e proteger toda a colônia. Algumas espécies também criam pulgões para obter substâncias açucaradas ou cultivam fungos como alimento. Elas se comunicam por sinais químicos, permitindo coordenação eficiente a longas distâncias. A cooperação, adaptação e estratégia coletiva tornam as formigas um dos insetos mais organizados e inteligentes. Número 15. Papagaio Kea. O Kea é um papagaio de montanha da Nova Zelândia e é considerado uma das aves mais inteligentes do mundo. É conhecido por sua curiosidade, capacidade de resolver problemas e aprendizado rápido. Em experimentos, consegue executar sequências corretas de ações para obter comida após poucas tentativas. Também demonstra compreensão de probabilidade, escolhendo opções com maior chance de recompensa. Na natureza, os Keas cooperam para encontrar alimento e até utilizam objetos como ferramentas. No entanto, sua inteligência também os torna bastante travessos, frequentemente abrindo mochilas ou danificando pertences de turistas. Criatividade e flexibilidade fazem do Kea um verdadeiro gênio brincalhão do mundo das aves. A inteligência na natureza não pertence apenas aos seres humanos. Ela existe em muitas formas surpreendentes, desde estratégias de caça sofisticadas e comunicação complexa, até memória extraordinária e cooperação em grupo. Cada espécie demonstra maneiras únicas de sobreviver e se adaptar.
Isso nos lembra que o mundo natural é muito mais incrível do que imaginamos. Qual desses animais mais impressionou você? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar explorando mais curiosidades fascinantes sobre o mundo animal. Você já ouviu falar de animais tão raros que talvez nunca os veja na vida real? Neste planeta, existem criaturas escondidas em florestas profundas, sob oceanos vastos ou em regiões geladas, e cada aparição delas é como um milagre. No vídeo de hoje, vamos explorar 10 animais incrivelmente misteriosos e únicos, desde o narval, o unicórnio do mar, até pequenas criaturas que desempenham um papel vital em seus ecossistemas. Garanto que quanto mais você assistir, mais surpreso ficará, porque a natureza sempre tem o inesperado. Se você achar o conteúdo interessante, não se esqueça de curtir, comentar qual espécie mais te impressionou e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Número 10. Urso de óculos. O guardião dos Andes. O urso de óculos, cientificamente conhecido como Tremarctos ornatus, também chamado de urso andino, é a única espécie de urso que ainda existe na América do Sul. Eles vivem em florestas nubladas, planaltos e montanhas dos Andes, e são famosos por serem extremamente raros de serem vistos. O nome de óculos vem das manchas claras ao redor dos olhos que formam um círculo, e cada indivíduo tem um padrão diferente, o que facilita a identificação. Embora não sejam tão grandes quanto muitas outras espécies de ursos, eles são um símbolo da capacidade de adaptação a terrenos íngremes e climas imprevisíveis. Ursos de óculos se alimentam principalmente de plantas, como frutas, bromélias e cactos, e ocasionalmente comem carniça ou pequenos animais. Eles são escaladores extremamente habilidosos, chegando a construir plataformas no alto das árvores. Armadilhas fotográficas registraram muitos comportamentos raros, fornecendo dados importantes para a conservação diante do risco de desmatamento e expansão agrícola. Número 9. Lêmure de cauda anelada. O guardião de Madagascar. O lêmure de cauda anelada, ou Lemur cata, é uma das espécies de primatas mais icônicas de Madagascar, facilmente reconhecível por sua cauda longa e listrada em preto e branco. Eles vivem principalmente nas florestas secas do sul e sudoeste da ilha, são diurnos e vivem em grupos de 10 a 30 indivíduos. Dentro de cada grupo, há uma hierarquia clara, com as fêmeas geralmente liderando. Graças a uma dieta flexível que inclui frutas, folhas, flores, sementes e ocasionalmente pequenos insetos, eles conseguem sobreviver em habitats fragmentados. Imagens registraram muitos comportamentos interessantes, como banhos de sol matinais, sentados com os braços estendidos para absorver o calor. Câmeras também capturaram cenas de mães carregando filhotes, filhotes brincando e momentos de defesa do grupo. No entanto, o desmatamento, a caça e os conflitos com humanos estão causando um declínio nessa espécie. O aie-aie, também conhecido como Dalbentonia madagascariensis, é um dos primatas mais estranhos do mundo. Eles se destacam por seus olhos grandes, dedos longos e finos, e uma cauda peluda que parece a de um esquilo. Noturnos e nativos de Madagascar, os aie-aies possuem um método de caça único chamado percussão alimentar. Eles usam seu dedo médio extraordinariamente longo para bater nos troncos das árvores, detectando larvas dentro e as extraindo com precisão incrível. A dieta do aie-aie é bastante variada, incluindo insetos, frutas, nozes e, às vezes, até néctar. Devido aos seus hábitos secretos, observá-los é realmente difícil, mas graças a câmeras infravermelhas, cientistas registraram momentos raros, desde a escalada hábil em árvores e o movimento em galhos finos, até a busca por comida no escuro. Embora muito especiais,
Essa espécie está ameaçada por superstições locais que os consideram um mau presságio, além do desmatamento que reduz cada vez mais seu habitat. Cada filmagem registrada não é apenas valiosa para a ciência, mas também nos lembra da fragilidade das espécies endêmicas. O okapi, ou Okapia johnstoni, é conhecido como a girafa da floresta devido à sua aparência única. Seu corpo é robusto como o de um veado, mas suas pernas traseiras têm listras semelhantes às de uma zebra. Este animal misterioso vive na floresta tropical do Congo e foi uma lenda para o mundo ocidental até o início do século XX. O okapi se move silenciosamente através da densa vegetação, tornando as filmagens extremamente raras e valiosas. Eles geralmente vivem sozinhos, reunindo-se apenas durante a época de acasalamento ou quando o filhote ainda está com a mãe. A dieta do okapi consiste em folhas, brotos, frutas e cogumelos. Sua língua longa e flexível os ajuda a alcançar diversas fontes de alimento. Fotos raras na natureza revelaram comportamentos de marcação de território, interações entre indivíduos e seus hábitos alimentares muito seletivos. No entanto, o desmatamento, a caça ilegal e os conflitos no Congo estão empurrando esta espécie para um declínio severo. Por isso, o okapi se tornou um símbolo da riqueza, mas também da fragilidade da floresta africana. O aardvark, nome científico Orycteropus afer, também conhecido como porco da terra africano, é um animal extremamente único com um focinho longo, orelhas grandes e garras fortes, parecendo ter nascido para cavar. Eles dormem durante o dia em tocas profundas subterrâneas para escapar do calor, e só saem à noite para caçar. A dieta principal do aardvark é composta por formigas e cupins, que são capturados com sua língua longa e pegajosa de forma muito eficaz. Câmeras noturnas registraram sua capacidade de sentir vibrações no solo, cavar extremamente rápido e pegar insetos, mantendo a estrutura de suas tocas intacta. Não são apenas caçadores de insetos. Os aardvarks também desempenham um papel importante no ecossistema. Suas tocas abandonadas fornecem abrigo para muitas outras espécies, arejam o solo e ajudam na dispersão de sementes. Embora tenham se adaptado bastante bem, os aardvarks ainda sofrem pressão da perda de habitat, caça e mudanças climáticas que reduzem a disponibilidade de insetos. Cada imagem registrada de um aardvark é um lembrete da necessidade de proteger a natureza africana. Número 5. O pangolim, o tesouro escamoso da Ásia e da África. O pangolim é um dos animais mais misteriosos e extraordinários do planeta, conhecido por suas escamas de queratina que cobrem todo o corpo. Um material semelhante às unhas e cabelos humanos, formando uma armadura natural contra predadores. Eles estão distribuídos por várias regiões da Ásia e da África. São noturnos, discretos e extremamente difíceis de serem avistados. Armadilhas fotográficas em florestas tropicais, savanas e áreas rurais registraram momentos raros, mostrando o pangolim se alimentando exclusivamente de formigas e cupins. Sua língua longa, fina e pegajosa, que pode ser maior que a metade de seu corpo, os ajuda a extrair insetos de ninhos subterrâneos ou troncos de árvores. Dessa forma, os pangolins desempenham um papel crucial no equilíbrio ecológico, controlando surtos de insetos que podem prejudicar florestas e colheitas. Quando em perigo, eles se enrolam em uma bola perfeita. Infelizmente, o pangolim é um dos animais mais traficados ilegalmente, o que o coloca cada vez mais perto da extinção. Cada foto é, portanto, rara e serve como um alerta para a conservação. Número 4. O pica, o sinal de alerta das montanhas. O pica é um pequeno mamífero que vive em regiões montanhosas frias, geralmente encontrado em cadeias de montanhas rochosas e vegetação esparsa. Apesar de sua aparência adorável,
Com um corpo pequeno e redondo e orelhas curtas, o pica é um verdadeiro guerreiro da sobrevivência. Eles não hibernam, mas preparam sua comida com antecedência, coletando grama, folhas e flores, e a secando para armazenar para o inverno rigoroso. Graças a câmeras instaladas em encostas rochosas, muitos momentos raros foram registrados. Picas correndo agilmente, levando grama para suas tocas, alertas a aves de rapina e emitindo constantemente chamados de alarme. Uma característica especial é que os picas são muito sensíveis à temperatura. Por isso, são frequentemente considerados indicadores das mudanças climáticas. Com o aquecimento do ambiente, seu habitat está diminuindo, tornando a existência dessa espécie cada vez mais frágil. Número 3. A salamandra gigante chinesa, um fóssil vivo subaquático. A salamandra gigante chinesa, também conhecida como Andrias davidianus, é uma das maiores espécies de anfíbios do mundo e é comparada a um fóssil vivo por ter mantido suas características antigas por milhões de anos. Elas vivem em riachos e rios de água fria, onde há grandes rochas e cavernas subaquáticas para se abrigar. Seu corpo grande, pele áspera, cabeça achatada e boca larga as tornam predadores formidáveis em ambientes escuros. Embora sua visão não seja muito boa, as salamandras contam com sua capacidade de sentir vibrações e movimentos na água para detectar presas como peixes, rãs e pequenos animais aquáticos. Filmagens subaquáticas raras mostram-nas emboscando silenciosamente e atacando com surpreendente rapidez. No entanto, esta espécie está seriamente ameaçada pela poluição da água, destruição de seu habitat e caça. Cada imagem capturada na natureza, portanto, torna-se um material inestimável para pesquisa e conservação. Número 2. A beluga, a cantora do oceano gelado. A beluga, também conhecida como Delphinapterus leucas, é uma espécie marinha famosa por sua coloração branca característica e um rosto que parece estar sempre sorrindo. Elas habitam as águas frias do Ártico, onde icebergs e águas congeladas criam um ambiente desafiador. As belugas são capazes de emitir uma variedade de sons como assobios, guinchos e até cantos, por isso são chamadas de canários do mar. Equipamentos de gravação e câmeras subaquáticas registraram-nas se comunicando em grupos, guiando-se através de densas camadas de gelo e cooperando na busca por alimento. As belugas caçam peixes, lulas e crustáceos e utilizam a ecolocalização para navegar em águas turvas. Esta baleia também possui uma testa flexível e macia, o que lhe permite mudar drasticamente suas expressões. No entanto, as belugas enfrentam ameaças das mudanças climáticas, do ruído de embarcações e da poluição. Cada filmagem de seu comportamento contribui significativamente para a proteção do ecossistema ártico. Número 1. O narval, o mistério do polo. O narval, também conhecido como Monodon monoceros, é um dos animais mais misteriosos que vivem no Ártico. Sua característica mais marcante é uma presa longa como uma lança, que na verdade é um dente que cresce através do lábio superior, podendo atingir vários metros de comprimento. Estudos mostram que esta presa contém milhares de terminações nervosas, permitindo ao narval sentir mudanças na temperatura, salinidade e pressão da água. Ao se moverem em grupos, eles usam essa sensibilidade para explorar áreas de caça e encontrar seu caminho através de regiões parcialmente congeladas, evitando blocos de gelo perigosos. Câmeras subaquáticas registraram narvais mergulhando a profundidades impressionantes, mais de 1.500 metros, para caçar peixes e lulas, demonstrando uma resistência e adaptabilidade incríveis. Apesar de sua força, eles são fortemente afetados pelas mudanças climáticas e pelas alterações no gelo marinho.
E esses foram os 10 animais mais raros já registrados por câmeras. Cada espécie possui uma beleza exótica e misteriosa, que nos faz maravilhar com a magia da natureza. Mas, ao mesmo tempo, a fragilidade de sua existência é um lembrete de que o mundo selvagem precisa ser protegido mais do que nunca. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente qual espécie mais te impressionou e inscreva-se no canal para me acompanhar nos próximos episódios. Até o próximo vídeo! Eu já disse isso milhares de vezes, e provavelmente vou repetir milhares de vezes mais. O oceano deste planeta é absolutamente louco e misterioso de uma forma quase inacreditável. Nas profundezas, escondem-se inúmeras criaturas bizarras, seres que nem mesmo a imaginação mais fértil do ser humano conseguiria conceber, talvez até mais estranhos que o próprio Steven. E quando algumas delas surgem inesperadamente nas praias, o que vemos não é apenas um espetáculo raro, às vezes é um verdadeiro pesadelo vivo que faz qualquer um arrepiar. Nesta jornada, vamos explorar juntos cerca de 30 das criaturas mais misteriosas e assustadoras já encontradas, os fantasmas das profundezas, provas vivas de que a natureza ainda guarda segredos, além da compreensão humana. Olha, se você ama histórias intrigantes sobre o oceano, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos de exploração. Durante um mergulho noturno cheio de aventura, um grupo de mergulhadores fez uma descoberta tão incrível que seria difícil acreditar se não houvesse vídeo. Era a caneta do mar, um ser que habita as profundezas onde a luz quase não chega. Com sua forma delicada e brilhante, parecendo uma pena antiga, ela exibe uma beleza etérea e hipnotizante. O mais fascinante é que a caneta do mar não é um único organismo, mas sim uma colônia composta por muitos indivíduos que trabalham em perfeita harmonia, como se fossem um só corpo. Quando ameaçadas, elas se retraem rapidamente na areia, desaparecendo em segundos. Essa combinação de beleza e engenhosidade faz da caneta do mar uma das criaturas mais impressionantes do oceano. O anjo do mar é uma pequena criatura marinha de aparência encantadora. Seu corpo é quase transparente e suas asas finas e delicadas batem suavemente, fazendo-a deslizar pela água como se estivesse voando. Mas não se engane com a aparência frágil. Este pequeno anjo é um predador eficiente. Mesmo medindo apenas cerca de 5 centímetros, ele persegue a presa com agilidade e usa pequenos tentáculos na cabeça para capturá-la. Por fora, parece símbolo de pureza. Por dentro, é a prova viva do instinto de sobrevivência que reina nas profundezas do oceano. Entre as criaturas mais estranhas do mar, o peixe observador de estrelas é, ao mesmo tempo, fascinante e assustador. Seus olhos voltados para cima lhe dão a aparência de quem contempla as estrelas. Daí vem seu nome curioso. Mas atrás desse olhar tranquilo se esconde um caçador astuto. Ele se enterra na areia, deixando apenas os olhos e a boca à mostra, à espera de presas desavisadas. Quando a vítima se aproxima, o ataque é fulminante, rápido demais para qualquer reação. Com sua tática engenhosa e aparência sinistra, o peixe observador de estrelas é um dos predadores mais intrigantes do oceano. Imagine o terror de ver uma lula gigante emergindo das profundezas, estendendo seus tentáculos enormes para envolver um barco ou perseguir um surfista em pânico. O vídeo dessa cena chocou o mundo, parecendo mostrar uma criatura mítica despertando do abismo. Com olhos enormes e tentáculos poderosos, parecia capaz de arrastar qualquer coisa para o fundo do mar. Felizmente, tudo terminou bem. A lula mergulhou novamente nas águas profundas.
Mais tarde, descobriu-se que a cena havia sido encenada, mas mesmo assim, o impacto foi tão forte que muitos ainda acreditam que as profundezas guardam monstros reais esperando para serem descobertos. Número 14. Tubarão alienígena, também conhecido como Alien Shark. Nas profundezas escuras, onde a luz do sol jamais penetra, vive uma criatura que faz até os mergulhadores mais experientes tremerem, o tubarão franjado, ou Frilled Shark. Com mais de 300 dentes afiados como lâminas, dispostos em várias fileiras, ele pode engolir presas quase do tamanho do próprio corpo. Diferente dos tubarões modernos, o Frilled Shark tem corpo alongado e flexível como uma cobra, e um sorriso assustador que parece saído de outro planeta. É considerado um verdadeiro fóssil vivo, pois praticamente não mudou em dezenas de milhões de anos. Com aparência tanto sinistra quanto hipnotizante, o tubarão franjado é um lembrete vivo da lenta evolução dos oceanos primordiais, um predador ancestral que continua a vagar nas sombras do abismo, desafiando o tempo e o medo humano. Olha só, um fenômeno curioso chamou a atenção quando uma água-viva gigante foi levada até a praia pelas ondas. Ao se aproximarem, os observadores notaram dezenas de caracóis do mar, rastejando sobre seu corpo, alimentando-se dos restos de tecido. E o mais surpreendente era a velocidade deles, muito mais rápida do que se espera de um caracol. Essa cena incomum revela o ciclo da vida na costa e mostra como mesmo as criaturas mais simples têm uma incrível capacidade de adaptação. Entre o silêncio das ondas, a vida continua, às vezes de maneiras surpreendentes e belas. Entre as maravilhas do oceano, poucas são tão cativantes quanto a beleza do mar. Ela mede cerca de 2 centímetros, às vezes até 7 centímetros, e apesar de pequena, é hipnotizante. Durante a caça, move-se 2 vezes mais rápido que sua presa, deslizando com graça, como um peixe dourado transparente. Seu corpo translúcido brilha com cores vibrantes, e os 2 pequenos braços frontais capturam e engolem a presa com precisão. Delicada, veloz e letal, uma combinação que faz da beleza do mar uma verdadeira obra-prima viva das profundezas. Na costa da Califórnia, pesquisadores se depararam com uma descoberta impressionante: uma baleia cinzenta recém-nascida, com 2 cabeças e 2 caudas, medindo cerca de 2 a 3 metros. Análises de DNA revelaram que era um caso raro de gêmeos siameses, um fenômeno quase inédito entre mamíferos marinhos. As teorias sobre a causa variam. Alguns acreditam que seja resultado da poluição ou radiação industrial. Outros, um simples acidente genético. Independentemente da origem, o achado continua sendo um dos mistérios mais raros e perturbadores do oceano. Quando uma estranha criatura foi encontrada na costa de Nova Gales do Sul, na Austrália, a internet entrou em alvoroço. Um homem viu o animal e pensou que fosse apenas um peixe grande comum, mas decidiu postar fotos nas redes sociais. E o resultado foi viral. Com corpo alongado, dentes afiados e aparência de cobra marinha gigante, o mistério estava lançado. Depois de muita especulação, especialistas identificaram o animal como uma enguia-pique, uma espécie predadora que pode chegar a 1,5 metros de comprimento. Sua aparência assustadora e comportamento predatório reforçam a ideia de que o oceano ainda está repleto de criaturas estranhas e desconhecidas. Nem todos os seres extraordinários vivem nas profundezas. O dragão marinho folhado habita águas rasas, a cerca de 25 metros de profundidade, onde a luz ainda toca suavemente seus folhos delicados. Com corpo semelhante a um galho de coral vivo, ele se move lentamente, balançando ao ritmo das ondas. Um verdadeiro mestre da camuflagem entre as algas marinhas. Encontrar um é considerado um privilégio até mesmo para mergulhadores experientes. Em vez de dentes, ele usa um tubo longo para sugar pequenos crustáceos, vivendo em total harmonia com o ambiente. E seu parente próximo, o dragão azul, também conhecido como anjo azul ou andorinha do mar, é igualmente fascinante.
com tons azul metálico e aparência quase mítica, ele carrega toxinas de águas vivas dentro do corpo para se defender. Uma estratégia tão bela quanto letal. Esses delicados anjos às vezes são levados pelo vento até as praias, deixando quem os encontra completamente maravilhado. No 20. Golfinho peludo pré-histórico. Um vídeo que se espalhou pela internet mostra uma criatura misteriosa que muitos apelidaram de demônio do oceano, por causa de sua aparência assustadora e inexplicável. Embora não seja uma criatura lendária, seu visual é tão perturbador que faz qualquer um arrepiar só de olhar. Acredita-se que o corpo tenha sido trazido à costa há muito tempo e que, devido à decomposição avançada, tenha adquirido uma forma distorcida e irreconhecível. O detalhe mais intrigante é que a cauda parecia coberta de pelos, algo totalmente inédito entre golfinhos ou baleias modernas. Essa anomalia gerou várias teorias bizarras. Alguns acreditavam que se tratava de uma mutação genética, enquanto outros sugeriam que poderia ser uma espécie pré-histórica remanescente de ilhas remotas da Rússia. Após análise detalhada feita por biólogos marinhos, concluiu-se que, provavelmente, era apenas um golfinho ou baleia de bico em decomposição, e os pelos nada mais eram do que fibras musculares e tecidos degradados. A descoberta dissipou os rumores sobrenaturais, lembrando-nos de que a natureza é cheia de ilusões, capazes de enganar até os olhos mais atentos. No 19. Lesma do mar travessa. Se você procura uma criatura ao mesmo tempo belíssima e astuta, a lesma do mar nudibranch é a escolha perfeita. Essa espécie perdeu completamente sua concha protetora, algo essencial para a maioria dos caracóis, e ainda assim, sobreviveu graças à sua inteligência evolutiva. Em vez de se defender com força, ela empresta as toxinas de outras criaturas. Ao se alimentar de águas vivas ou anêmonas, o nudibranch absorve suas células urticantes e toxinas nervosas, armazenando-as no próprio corpo para se proteger de predadores. Por isso, poucos animais ousam atacá-lo. Além da esperteza, essas lesmas são verdadeiras obras de arte vivas. Seus corpos exibem cores vibrantes e padrões fascinantes, como se fossem pinceladas de um pintor subaquático. Essa combinação entre beleza e adaptação faz do nudibranch uma das provas mais incríveis da criatividade sem limites da natureza, onde até os menores seres podem surpreender todo o oceano. No 18. Lula vampiro. No Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterrey, nos Estados Unidos, cientistas usaram um submarino robótico para explorar o fundo do mar. Durante a descida, 2 olhos azuis brilhantes surgiram no escuro. Pertenciam à misteriosa lula vampiro, uma criatura cujo nome desperta medo e curiosidade. Seus olhos enormes permitem enxergar perfeitamente na escuridão total, onde a luz solar jamais chega. Mas o que realmente a torna única é seu mecanismo de defesa bizarro. Quando ameaçada, a lula vampiro vira-se do avesso, formando uma bola coberta por espinhos carnosos, confundindo completamente seus predadores. Ela possui 8 tentáculos finos e um filamento sensorial supersensível, capaz de detectar vibrações minúsculas na água. Por isso, mesmo sem ser veloz, raramente é pega de surpresa. Considerada um verdadeiro fóssil vivo, a lula vampiro existe há mais de 300 milhões de anos, praticamente sem mudanças evolutivas. Ela é um lembrete impressionante de como a vida nas profundezas pode desafiar o tempo e guardar segredos do oceano primordial. Numa manhã tranquila nas praias do México, moradores locais se depararam com uma criatura gigantesca trazida pelas ondas. Com mais de 1,20 m de comprimento e pesando centenas de quilos, o ser de aparência disforme estava estirado na areia úmida, imóvel. Curiosos se aproximaram e o tocaram com varas. Nada. Estava morto há muito tempo. As imagens se espalharam rapidamente nas redes sociais, provocando uma enxurrada de teorias. Uns diziam que era uma criatura das profundezas abissais, outros juravam que poderia ser o lendário Kraken das mitologias nórdicas. Alguns especialistas sugeriram que era apenas o resto de uma lula gigante sem cabeça nem tentáculos, deformada pela decomposição. Mesmo assim, sua aparência surreal e tamanho colossal deixaram o mundo intrigado. Para muitos, foi mais uma prova de que o oceano ainda guarda mistérios insondáveis,
onde o desconhecido reina soberano. Entre as criaturas mais fascinantes do oceano, o polvo mímico é uma verdadeira estrela, conhecido como o grande ator do mar. Com uma habilidade incomparável, ele é capaz de imitar mais de 15 espécies diferentes, reproduzindo com perfeição cores, formas e até movimentos de peixes e serpentes. Mergulhadores já registraram cenas impressionantes em que o polvo se transformava em cobra marinha para assustar inimigos ou em peixe-sol para se camuflar. Essa versatilidade incrível o ajuda a fugir, atacar ou enganar, tudo em questão de segundos. Pequeno no tamanho, mas gigante em inteligência, o polvo mímico é um símbolo da adaptação extrema da vida marinha. Hoje, cientistas continuam estudando seu comportamento nas águas da Estreita de Lembé, na Indonésia, um verdadeiro paraíso de criaturas raras, onde cada mergulho revela mais um segredo do oceano profundo. Se você acha que as profundezas do oceano são habitadas apenas por monstros assustadores, o pepino do mar vai te fazer mudar de ideia. A cerca de 2.000 metros de profundidade, cientistas descobriram uma espécie raríssima e deslumbrante. Ao contrário dos pepinos do mar comuns, este tinha um corpo transparente com tons de roxo cintilante. Enquanto flutuava, parecia dançar graciosamente nas águas frias do abismo, uma visão quase hipnótica. Seu corpo era envolto por uma membrana fina que o ajudava a se mover e se proteger dos predadores. O mais curioso é que, por ser translúcido, era possível ver todos os seus órgãos internos, criando um espetáculo ao mesmo tempo científico e misterioso. Embora os pesquisadores ainda não saibam exatamente como ele se alimenta, a descoberta deste ser etéreo abriu uma janela encantadora para a diversidade e beleza oculta do oceano. Um lembrete de que o fundo... Quando falamos em enguias, muitas pessoas logo pensam em choques elétricos perigosos. Mas nas profundezas do oceano, existe uma espécie que encanta pela sua beleza e pelo seu ciclo de vida único, a enguia-fita. Ela é considerada um dos animais com a transformação de gênero mais impressionante do mundo marinho. Ao nascer, a enguia-fita é macho, com uma cor preta intensa e misteriosa. Com o tempo e a maturidade, seu corpo muda gradualmente para um azul vibrante, com bordas douradas, tornando-se uma verdadeira fita viva, que dança entre as águas cristalinas. Mas o mais fascinante acontece quando ela atinge determinado tamanho e idade. Seu corpo muda de gênero e se transforma em fêmea, desenvolvendo órgãos reprodutivos completos para colocar ovos. Nesse estágio, ela adquire uma cor amarela brilhante, símbolo de maturidade e renascimento. Esse ciclo de vida extraordinário não apenas demonstra a incrível capacidade de adaptação dos seres marinhos, mas também revela a beleza e o mistério infinitos da natureza, onde cada criatura carrega dentro de si uma história mágica esperando para ser descoberta. Em maio de 2007, um fazendeiro mexicano fez uma descoberta chocante ao ver uma criatura estranha emergir de uma lagoa turva próxima à sua fazenda. Assustado com a aparência bizarra, ele tentou afogá-la, e só na terceira tentativa conseguiu fazê-la parar de se mover. A criatura media cerca de 70 centímetros, tinha a cabeça alongada, olhos grandes e um crânio anormalmente inchado, o que levou muitos a acreditar que se tratava de um híbrido entre humano e alienígena. Outros, mais céticos, sugeriram que poderia ser apenas um macaco sem pelos ou um réptil raro, devido à cauda e estrutura corporal. Quando os cientistas examinaram o corpo, descobriram que os dentes não se pareciam com os de nenhum mamífero conhecido, e os tecidos eram de um tipo jamais registrado, aumentando ainda mais o mistério. A história tomou um rumo sombrio quando o fazendeiro foi encontrado morto em seu carro, em temperaturas extremamente altas. Muitos acreditaram que seria uma vingança de seres extraterrestres, transformando o caso em um dos mistérios mais assustadores já ocorridos no México. Na costa da Austrália, um grupo de moradores encontrou uma criatura bizarra trazida pelas ondas e misturada entre algas. À primeira vista, pensaram que fosse apenas um peixe morto, mas ao se aproximarem, ficaram atônitos e arrepiados. O animal tinha lábios carnudos como os de um ser humano e olhos expressivos, quase como se transmitissem emoções. As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais, gerando inúmeras teorias. Alguns acreditavam se tratar de uma mutação causada pela poluição,
enquanto outros viam aquilo como prova de uma evolução misteriosa nas profundezas do oceano. Biólogos marinhos investigaram e descobriram que a criatura era, na verdade, um tubarão-corno, uma espécie pequena e inofensiva que vive em águas temperadas ao redor da Austrália. Sua boca larga e estrutura facial peculiar explicam por que parecia tão humano. Mesmo com a explicação científica, a cena deixou uma marca profunda e inquietante, lembrando-nos de que o mar ainda guarda mistérios que desafiam a imaginação humana. Durante uma inspeção de rotina na costa do Texas, funcionários do Departamento de Vida Selvagem fizeram uma descoberta tão estranha quanto fascinante. Na areia, encontraram uma pequena massa negra e brilhante, semelhante à gelatina viva, que se movia levemente quando tocada. Com apenas alguns centímetros de comprimento, ninguém conseguia definir se era animal, vegetal ou uma nova forma de vida marinha. O vídeo e as fotos do achado viralizaram, atraindo milhares de comentários e teorias. Alguns acreditavam que era um organismo mutante, outros o compararam ao The Blob, o monstro viscoso do filme de terror de 1958. Apesar dos esforços dos biólogos, a verdadeira identidade da criatura nunca foi. Em setembro de 2009, 4 adolescentes na vila de Cerro Azul, no Panamá, viveram um dos episódios mais assustadores de suas vidas. Enquanto brincavam perto de uma caverna, viram uma criatura estranha sair das sombras. Sem pelos, pele enrugada e pálida, olhos fundos e movimentos lentos. Apavorados, começaram a correr, mas a criatura os perseguiu, obrigando-os a atirar pedras para se defender. Após a luta, jogaram o corpo no rio próximo. A história se espalhou rapidamente, e a imprensa apelidou o ser de Gollum, inspirado no personagem do filme O Senhor dos Anéis. Teorias explodiram, desde experimentos genéticos até visitas alienígenas. Mas, após análises científicas, concluiu-se que o corpo era, na verdade, de um bicho preguiça de 3 dedos em decomposição. A longa exposição à água fez seus pelos caírem e a pele inchar, dando aquele aspecto horripilante e quase humano. A Austrália é famosa por suas criaturas exóticas, mas essa descoberta chocou até os cientistas mais experientes. Um pequeno ser, parecido com um bebê híbrido entre humano e criatura mítica, foi encontrado na praia, coberto por uma camada viscosa e brilhante que refletia a luz do sol, lembrando uma sereia lendária. Testemunhas afirmaram que ele mexia levemente a cabeça e respirava, parecendo ainda estar vivo. Cientistas foram convocados para investigar, mas após dias de análises, nenhum pôde identificar a espécie. A história se espalhou pelo mundo, gerando todo tipo de teoria. Alguns acreditavam ser um híbrido humano-marinho, enquanto outros pensavam se tratar de uma espécie desconhecida trazida à tona por uma corrente forte. Até hoje, o bebê misterioso continua sendo um dos enigmas mais perturbadores das praias australianas. Durante uma expedição submarina, mergulhadores se depararam com uma criatura tão estranha que ficaram sem saber a qual espécie ela pertencia. À primeira vista, parecia uma aranha gigante marinha, movendo-se lentamente nas águas escuras com longas pernas finas, criando um espetáculo tão assustador quanto hipnotizante. Registrada a 1.500 metros de profundidade, onde a luz solar não alcança, a criatura parecia dançar graciosamente enquanto flutuava no fundo do mar. Após análise, os cientistas perceberam que se tratava de um isópode gigante, um parente distante dos camarões e caranguejos. Mesmo assim, muito pouco se sabe sobre seu comportamento ou papel ecológico, e a chamada aranha do mar continua sendo um dos maiores mistérios do mundo subaquático. Na Indonésia, um grupo de jovens estava aproveitando uma aventura emocionante de moto pelas florestas costeiras de Banda, na ilha de Sumatra, quando testemunhou uma cena que os deixou sem palavras. Das profundezas da mata surgiu uma pequena figura ágil, segurando um cajado estranho. De repente, ela apareceu no meio da estrada, fazendo com que um dos motociclistas perdesse o controle e caísse. O grupo imediatamente parou e começou a perseguir a misteriosa criatura, tentando descobrir quem ou o que ela era. No entanto, mesmo pilotando motos Kawasaki KL110 em alta velocidade, eles não conseguiram alcançá-la. A figura se movia com agilidade sobre-humana,
desaparecendo entre as árvores densas. Quando voltaram ao ponto inicial, só encontraram o grande cajado deixado para trás, a única prova do encontro enigmático. A história se espalhou rapidamente, despertando inúmeras teorias e debates. Alguns acreditavam tratar-se de uma entidade sobrenatural, outros achavam que era apenas uma brincadeira elaborada. Porém, uma hipótese ainda mais fascinante sugeria que a criatura poderia pertencer à tribo Mante, um povo misterioso mencionado em antigas lendas da região de Banda, uma terra há muito associada a mistérios insondáveis. Poucas criaturas despertam tanta curiosidade e arrepio quanto o verme lula das profundezas do mar. Um ser estranho descoberto a cerca de 2.400 metros abaixo da superfície. Em imagens gravadas, ele aparece com centenas de pequenas pernas ondulantes que se movem de forma graciosa, como se estivesse dançando nas águas escuras. Apesar de medir apenas alguns centímetros, o verme lula hipnotiza quem o observa por seus movimentos delicados e sua habilidade em girar e flutuar suavemente para manter o equilíbrio nas profundezas. Cada movimento parece se harmonizar com as correntes oceânicas, criando uma dança misteriosa e encantadora. Além da aparência incomum, o verme lula é prova da incrível capacidade de adaptação das criaturas que habitam os ambientes mais extremos do planeta. Ver esse pequeno ser deslizando serenamente pelo abismo oceânico é um lembrete da imensa diversidade e beleza misteriosa do mundo submarino, um mundo que a humanidade ainda mal começou a compreender. Entre as maravilhas do oceano, poucas são tão fascinantes quanto a água-viva lanterna. Uma criatura misteriosa e luminosa que ainda intriga os cientistas. Conhecida por emitir uma luz bioluminescente intensa, ela brilha como uma lanterna flutuante nas profundezas do mar, iluminando o ambiente escuro com um espetáculo hipnótico de cores que parecem mudar constantemente. Até hoje, sua verdadeira coloração é um mistério, pois o brilho oscilante cria um efeito de luz em constante mutação. Com centenas de tentáculos finos e suaves, ela se move graciosamente nas profundezas do Pacífico, em regiões quase intocadas pelo ser humano. Muitos a descrevem como uma abóbora luminosa flutuando na escuridão, uma visão ao mesmo tempo mágica e surreal. Essa criatura não é apenas um símbolo da beleza oculta do oceano, mas também uma prova viva de que o mundo submarino ainda guarda segredos deslumbrantes por descobrir. Nas profundezas do Oceano Australiano, os cientistas descobriram uma criatura colossal chamada apolemia. À primeira vista, parece um único ser gigantesco, mas na verdade é uma colônia formada por milhares de pequenos organismos que vivem em perfeita harmonia. Essa estrutura viva pode atingir até 48 metros de comprimento, o equivalente a um prédio de 15 andares. A apolemia desliza suavemente pelas águas escuras, formando espirais brilhantes como um laço luminoso flutuando nas profundezas. Cada parte da colônia tem uma função específica. Algumas se encarregam da locomoção, outras da captura de presas, e outras ainda da digestão. Tudo funciona em perfeita sincronia, como um único corpo vivo. A descoberta da apolemia surpreendeu a comunidade científica, revelando um nível impressionante de cooperação e evolução entre os seres das profundezas. Um lembrete de que a vida no fundo do mar é tão misteriosa quanto inimaginável. Numa praia remota da Indonésia, moradores ficaram chocados ao ver um enorme corpo arrastado pelas ondas até a areia. Media quase 15 metros de comprimento e possuía uma boca gigantesca, semelhante a uma caverna. A água ao redor tingiu-se de vermelho, criando uma cena assustadora. A população, impressionada, passou a chamá-lo de Kraken, em referência à lendária criatura marinha dos mitos nórdicos. A notícia se espalhou rapidamente, levando muitos a acreditar que o monstro havia realmente despertado das profundezas. Mas, após análises científicas, descobriu-se que o Kraken era, na verdade, o corpo em decomposição de uma baleia de barbas.
A deterioração e o inchaço deram à carcaça uma aparência monstruosa e distorcida. Mesmo com a explicação racional, a visão daquele monstro gigante ficou gravada na memória dos que o viram. Um lembrete de que o oceano ainda guarda segredos além da nossa compreensão. Entre os fenômenos mais curiosos do mar, há um particularmente hipnotizante, os chamados navegantes do vento. Eles flutuam sobre a superfície da água como pequenas velas transparentes, movendo-se suavemente. Os navegantes misteriosos. Entre os fenômenos mais curiosos do mar, há um particularmente hipnotizante, os chamados navegantes do vento. Eles flutuam sobre a superfície da água como pequenas velas transparentes, movendo-se suavemente conforme o vento e as correntes oceânicas. Quando milhares deles são empurrados até a praia, cobrem a areia com reflexos azulados e cristalinos, criando um cenário de beleza mágica e quase irreal. Apesar da aparência delicada, esses seres são parentes das águas vivas e possuem uma estrutura especializada que lhes permite navegar com o vento, uma adaptação raríssima no mundo marinho. O fenômeno dos Wind Sailors ainda é um mistério biológico fascinante, que continua a intrigar cientistas e amantes do oceano. Cada nova observação traz mais perguntas do que respostas sobre sua biologia, comportamento e papel no ecossistema. O oceano continua sendo um reino de mistérios e surpresas. Um mundo que, mesmo após séculos de exploração, o ser humano mal começou a desvendar. Essas criaturas enigmáticas que o mar devolve às praias são lembretes vivos de que ainda há muito a ser descoberto nas profundezas azuis. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar explorando comigo os segredos mais incríveis e misteriosos do planeta.